Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Andrea Decolou. Hoje nós estamos na terra dos nossos descobridores. Adivinhe? Estamos em Lisboa, Portugal. Preparados para o passeio? Então venham com a gente! Começamos a nossa aventura no terminal Oriente de Lisboa, porque nós viemos de Porto até Lisboa numa viagem de ônibus de aproximadamente 3 horas. Como o terminal é bem grande, achamos melhor pedir o Uber em frente a esse hotel. O hotel que nós escolhemos fica no bairro Príncipe Real e a estação de metrô mais próxima é a Estação Rato. Diferente de Porto, Lisboa é um lugar que você não consegue fazer tudo a pé, então é necessário que você busque um hotel próximo a uma estação de metrô. Com a rede Holiday Inn não tem erro, eles são simples, básicos, porém atendem às nossas necessidades. Deixamos as nossas coisas e saímos para procurar um lugar para comer, porém como os restaurantes fecham entre o horário do almoço e do jantar, a única opção foi um Burger King. Daqui saímos em busca de uma estação de metrô para comprar o nosso cartão de transporte, que em Lisboa se chama Viva Viagem. Ele é como se fosse um bilhete único que funciona no metrô, ônibus, bondes, elevadores e trens. Depois que você compra o cartão, você tem as opções de carregar com passagens avulsas, créditos e passe de 24 horas. Lembrando que cada pessoa precisa ter o próprio cartão. Do metrô, passamos no supermercado para comprar água e mais algumas coisinhas para deixar no hotel. E no outro dia, acordamos cedinho, descemos para tomar café da manhã e já saímos para bater perna. E a nossa primeira parada foi no elevador da Bica. Apesar de ser chamado de elevador, na verdade ele é um funicular, que são bondinhos ligados por um cabo e funcionam em trilhos em ruas extremamente inclinadas. Ele começou a operar em 1892 em uma das ruas consideradas uma das mais íngremes e fotogênicas de Lisboa. E chegamos ao Miradouro São Pedro de Alcântara. Nós fizemos a nossa rota otimizada pelo ChatGPT e ele nos enviou primeiro ao elevador da Bica, mas ele teria que ter nos enviado primeiro ao Miradouro. Então, do elevador da Bica, nós subimos aproximadamente uns 10 minutos até o Miradouro. Esse Miradouro tem 2 níveis, esse superior que nós estamos e um nível inferior onde tem fontes, bustos e jardins. Daqui você consegue ver quase que a cidade inteira em um ângulo perfeito, que pode te render ótimas fotos e vídeos. Lisboa tem vários miradouros, mas esse é considerado um dos miradouros mais românticos da cidade. Sabe por quê? Por causa da sua estética clássica e da vista direta para o Castelo de São Jorge. E para provar o que eu estou falando, olha ele aí, que coisa mais linda! O Miradouro São Pedro de Alcântara fica no bairro Alto e aí nós encontramos uma feirinha com várias barraquinhas de comida e artesanato. O bairro Alto fica em uma das colinas centrais de Lisboa e está conectado com os bairros Príncipe Real, Bica, Cais do Sodré e Chiado. E agora começamos a nossa descida em direção à Baixa, então preparem-se porque Lisboa tem muitas subidas e descidas. Eu estava filmando, mas também tendo muito cuidado com as escadas. E por que Lisboa é assim? Porque ela foi construída sobre 7 colinas, o que significa que o terreno é naturalmente muito irregular, com subidas e descidas bem íngremes. E foi por isso que a cidade criou soluções únicas, como os funiculares, elevadores urbanos e os elétricos. Ah, aqui os bondinhos são conhecidos como elétricos. Depois das colinas e miradouros, descemos até a Baixa de Lisboa, que é o centro reconstruído após o terremoto de 1755. E em frente à Praça do Rossio fica uma das lojas mais curiosas da cidade, o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. Ela é uma rede de lojas espalhadas por Portugal e tem até uma em Nova York, e adivinhem onde? Na Times Square. Nós visitamos uma em Porto e o forte dessa loja são as sardinhas, já que a sardinha é considerado ouro português. E aqui você consegue achar a sua lata de sardinha do ano em que você nasceu. Agora estamos a caminho de um dos monumentos mais icônicos de Lisboa, o elevador de Santa Justa. Ele é um elevador vertical de verdade, dentro de uma torre metálica. Foi inaugurado em 1902 e conecta a Baixa de Lisboa ao Largo do Carmo, no bairro do Chiado. Depois do terremoto de 1755, houve a necessidade da reconstrução de uma nova Lisboa, já que a antiga Lisboa desapareceu. É aí que entra a Rua Augusta como principal eixo dessa reconstrução, já que ela foi planejada como a rua central da nova Lisboa. Aqui
Daqui já dá para ver o Arco da Rua Augusta no final, e essa rua é toda cheia de restaurantes. E nesse dia nós já tínhamos um prato em mente para experimentar, o polvo alagareiro. Agora estamos prestes a ver um dos grandes símbolos da Baixa de Lisboa, o Arco da Rua Augusta. Ele funciona como a porta monumental de entrada para a zona do Rio. Ele foi construído todo em pedra, definitivamente para marcar a reconstrução da cidade após o grande terremoto de 1755. E dá para subir, a entrada fica na base do arco, depois você pega um elevador pequeno interno até os primeiros níveis e a última parte é feita por uma escada estreita em caracol até o topo. O valor do ticket é em média de 3 a 5 euros por pessoa. Agora chegamos a um dos lugares mais importantes e impressionantes de Lisboa, a Praça do Comércio. Ela é o cartão de entrada da cidade pelo rio e um dos maiores espaços urbanos abertos da Europa. Vale lembrar que aqui ficava o Palácio Real de Lisboa, mas o grande terremoto destruiu tudo, o palácio desapareceu, a área ficou em ruínas e Lisboa ficou devastada. Durante séculos, a Praça do Comércio foi o centro administrativo do Império Português e o local de chegada de riquezas das colônias. E adivinhem quem era uma das colônias de Portugal? Sim, ele mesmo, o Brasil. O Rio Tejo é considerado a alma de Lisboa. Ele é o maior rio da Península Ibérica, nasce na Espanha e percorre centenas de quilômetros até desembocar em Lisboa, no Oceano Atlântico. E por que a Praça do Comércio foi construída exatamente em frente para o Tejo? Isso não foi por acaso. Antes do terremoto de 1755, ali existia o Palácio Real, e o rei queria acesso direto ao rio, controlar o porto e receber embarcações oficiais. Tudo isso contribuiu para que Lisboa virasse uma das cidades mais ricas da Europa. E é claro que nós não podíamos sair de Lisboa sem apreciar o polvo alagareiro com arroz de camarões. E será que o prato veio igual à foto do cardápio? E agora vamos passear um pouquinho de elétrico na famosa linha do elétrico 28. O trajeto dele é famoso porque ele conecta vários bairros como Graça, Alfama, Baixa, Chiado, Bairro Alto e Estrela. E por que esse elétrico é tão antigo e tão famoso? Porque Lisboa tem ruas muito estreitas, ladeiras íngremes e curvas apertadas, então os bondes modernos não conseguiriam circular ali. Foi aí que os antigos elétricos pequenos continuaram funcionando e acabaram virando símbolo da cidade. E por que o nome elétrico? Os primeiros bondes de Lisboa eram puxados por cavalos no século XIX, depois eles foram eletrificados, daí o nome elétrico. E olha que bacana esse botão de parada. Muitos moradores ainda usam o elétrico 28, então ele fica lotado. Os melhores horários são cedo pela manhã, final de tarde e é sempre bom evitar o meio-dia. Assim como o ônibus vermelho é um ícone visual em Londres, o elétrico 28 representa muito bem a cidade de Lisboa. Já cansados de bater perna, decidimos pegar o metrô em direção ao hotel. Achamos o metrô de Lisboa bem tranquilo, ele só tem 4 linhas. Próximo dia, decidimos dedicar somente à área do bairro de Belém. E aqui as tarefas são bem divididas. O Henry se encarrega do Google Maps e eu filmo. Pegamos o ônibus 727 e depois de aproximadamente meia hora já estávamos no bairro de Belém. Belém é o bairro ligado às grandes navegações portuguesas. Ele representa a era em que Portugal virou uma potência mundial marítima. E olha o que a gente já consegue ver daqui, a Torre de Belém. Mas para chegar até ela, a gente teve que atravessar essa passarela aqui. Sem sombra de dúvidas, a Torre de Belém é um dos maiores cartões postais do país. E agora chegamos ao Patrimônio Mundial da Unesco e um dos monumentos mais visitados de Portugal, a Torre de Belém. E era por aqui que os navios passavam para sair ao oceano e expedições rumo ao Brasil, Índia e África cruzavam essa região. E se você chegou até aqui, dê um like. Não está inscrito no canal? Se inscreva. Vamos ajudar essa comunidade de viajantes a crescer. E por isso contamos com a ajuda de vocês. E daqui nós vamos caminhando para a próxima atração, que é o Padrão dos Descobrimentos, com o Rio Tejo ao fundo e curtindo toda essa paisagem. Além do farol, a gente consegue ver o Padrão dos Descobrimentos e a ponte 25 de Abril ao fundo. Por ter essa cor vermelha e ser uma ponte suspensa, ela se parece com a Golden Gate, aquela famosa ponte que fica em São Francisco. Chegamos ao monumento que foi desenhado no formato de uma caravela portuguesa e faz homenagem aos navegadores, exploradores, cartógrafos e missionários, todas figuras ligadas à expansão marítima portuguesa dos séculos XV e XVI. Aqui foi o grande ponto de partida das expedições portuguesas rumo
rumo ao Brasil, Índia, África e Ásia. Portugal foi o pioneiro das navegações oceânicas e o primeiro a criar rotas globais contínuas, além de desenvolver técnicas de navegação muito avançadas para a época. E bem em frente ao monumento no chão, a gente vê um desenho em forma de bússola chamado Rosa dos Ventos. E ao fundo a gente consegue ver outra atração, o Mosteiro dos Jerônimos. A Rosa dos Ventos foi um presente da África do Sul a Portugal e ela mostra a rota das expedições portuguesas, as datas das navegações, territórios descobertos e direções dos mares explorados. Todos esses monumentos nos fazem recordar que Portugal foi uma das maiores potências marítimas e comerciais do mundo. E a gente só consegue cruzar do outro lado, onde fica o Mosteiro dos Jerônimos, através dessa passarela subterrânea. Chegou até aqui e está gostando do vídeo? Não esquece de deixar aquele like. Aqui a gente conta a viagem, dá dicas e ainda conta a história sobre o lugar. Chegamos agora a mais um patrimônio mundial da Unesco, o Mosteiro dos Jerônimos. E era por aqui que os grandes navegadores passavam para rezar e pedir proteção para cruzar oceanos desconhecidos. Segundo a tradição histórica, um dos maiores navegadores portugueses, Vasco da Gama, teria passado a noite aí rezando antes da viagem que abriu a rota marítima para a Índia. O Mosteiro dos Jerônimos foi construído no século XVI, durante o auge do Império Marítimo Português. Grande parte da sua construção foi financiada com riquezas vindas das navegações. Aí dentro estão enterradas duas das maiores personalidades portuguesas, o navegador Vasco da Gama e o escritor Luís de Camões. O valor do ticket é de aproximadamente 18 euros por pessoa pelo site oficial. Compre antecipadamente porque geralmente os ingressos se esgotam rápido. E como hoje era 1º de maio, o mosteiro estava fechado. Então resolvemos ir a uma das confeitarias mais famosas de Portugal, a Pastéis de Belém. O doce que eles vendem é o pastel de nata português, porém aqui oficialmente o nome é pastel de Belém, porque a receita original pertence exclusivamente a essa casa. A história começa no século XIX. Muitos conventos e mosteiros foram fechados. Os monges precisavam encontrar formas de sobreviver financeiramente. Foi aí que eles começaram a vender doces conventuais, entre eles o famoso pastel de Belém. Você não imagina o tamanho desse lugar até você entrar. Aqui tem fornada de pastel de Belém saindo fresquinha toda hora. Daqui fomos para um dos lugares mais modernos, criativos e alternativos de Lisboa, a LX Factory. Ela é um antigo complexo industrial que foi transformado em um centro criativo e um grande espaço gastronômico. Fica no bairro de Alcântara, bem embaixo da ponte 25 de abril, e aqui você encontra muitas lojas e cafés. Tudo começou em 1846, quando aqui funcionava uma enorme fábrica têxtil chamada Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense. Com o declínio industrial de Lisboa, a área ficou abandonada por muitos anos, até que em 2008 e 2009 o espaço foi totalmente revitalizado. A sensação que você tem aqui é de uma Lisboa contemporânea e criativa. E é claro que não podíamos sair de Portugal sem provar o bolinho de bacalhau com queijo Serra da Estrela. Esse queijo é considerado um dos mais tradicionais e nobres de Portugal. Eu provei, achei que ele tem um sabor intenso, mas é uma delícia. O bacalhau é praticamente um símbolo nacional português e dizem que Portugal tem uma receita de bacalhau para cada dia do ano. E o que nós chamamos de bolinho de bacalhau, eles chamam de pastel de bacalhau. E se você gosta de arquitetura, engenharia e fotografia, coloca no Google Maps Pilar 7 e vai. A ponte 25 de abril tem uma plataforma panorâmica de vidro que você sobe por elevador até uma área suspensa e de lá você tem vistas para o Rio Tejo e o Cristo Rei. Além do miradouro suspenso, lá você vai entender como ela foi construída, o tamanho da estrutura, o impacto na cidade e a importância para Lisboa. O preço do ticket é de aproximadamente 8 euros por pessoa, mas nesse dia o elevador estava quebrado e a gente ia ter que subir tudo por escada. Então nós desistimos. Espero que vocês tenham mais sorte que a gente no dia que vocês vierem visitar. Já estávamos super cansados e daqui pegamos um ônibus e fomos direto para o hotel. No outro dia acordamos, descemos para tomar café da manhã, fizemos o check-out ao meio-dia e ficamos no saguão do hotel enrolando até umas 2 da tarde para pedir um Uber para ir a um restaurante almoçar. Escolhemos esse restaurante porque estávamos com vontade de comer uma comidinha simples, porém bem feita. O restaurante Bom Jardim é conhecido como o Rei dos Frangos. Um franguinho grelhado com batata frita, arroz e tudo isso acompanhado de um molho picante chamado piripiri. E pedimos de sobremesa um mousse de chocolate, um pudim, 2 cafés e bebidas e tudo isso saiu mais ou menos 38 euros. Agora é hora de pedir um Uber até o aeroporto porque o nosso voo só sai mais tarde. Espero que tenham gostado do vídeo, sigam a gente para mais aventuras e tenham todos uma ótima tarde. Bye!